Vamos em frente. Vamos falar dessa pesquisa aí que justifica a prisão do presidente Bolsonaro? Manda ver, Barros. Pois é, Pitoli, tem uma pesquisa que foi divulgada hoje pela Genial Quest, e aí ela tem alguns pontos que eu acho que é interessante a gente avaliar por aqui. O primeiro deles, e já está com a nossa produção, ele mostra uma instabilidade no índice de aprovação do governo, Pitoli, aprovação e desaprovação. Essa pesquisa é da Genial Quest, repito, divulgada hoje. 51% são os que desaprovam a terceira administração do presidente Lula e a aprovação de 46% dos entrevistados. O índice é o mesmo apresentado naquele levantamento feito no mês passado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 2.004 pessoas pela Quest pessoalmente entre 12 e 14 de setembro. A aprovação do governo Lula, portanto, 51% desaprovam, 46% aprovam, 3% não sabe ou não respondeu. A pesquisa perguntava o seguinte: você aprova ou desaprova o trabalho que o presidente Lula está fazendo? Bem simples, 51, 46, 3% resolveu não responder sobre o perguntado. E aí tem uma outra parte também, que aí eu já coloco e depois você faz a sua avaliação, Pitoli, junto. Um pouco mais abaixo, é a segunda tela aí também já com a nossa produção, uma pergunta feita pela pesquisa que é a seguinte: você considera essas medidas tomadas contra Bolsonaro? E aí essa que é a pesquisa que ele faz, e aí o pesquisador apresenta as medidas. Prisão com pena de 27 anos e 3 meses. 49% consideram exagerado. 35% como adequado, 12% como insuficiente, 4% não respondeu. Uso da tornozeleira eletrônica, 35% acha exagerado, 48% adequado e 13% insuficiente, 4% não responderam. A condenação que tornou Bolsonaro inelegível para as próximas eleições, 35% acha a condenação exagerada, 47% inadequada, 12% insuficiente, 6% não responderam. E a prisão domiciliar por descumprir as medidas do Supremo. 28% acham exagerada, 51% adequada, 16% insuficiente, 5% não responderam. Portanto, são esses dois recortes que eu quis trazer aqui, Pitoli. Estou com a pesquisa completa aqui. Se você tiver alguma pergunta também, a gente pode levantar aqui, mas essa é a cerne dessa pesquisa. Primeiro, a avaliação do governo e segundo, essas medidas contra o Bolsonaro. Aliás, a pesquisa também fez uma medição em relação às taxas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Obrigado, Barros. Eu vou na avaliação, viu, Barros, do governo Lula, acho que é importante, e eu agradeço a um amigo que me mandou uma avaliação que eu complemento aqui, e vamos aos números para a gente entender de fato do que se trata. Você acredita em pesquisa, Pitoli? Veja, eu não acredito, ainda mais desse instituto, só que eu preciso olhar para alguns dados, preciso olhar para algumas situações para tentar, então, enxergar a realidade. Por mais que seja opaca, ofuscada, deturpada, distorcida, enfim. Mas vamos lá. Você vai entender onde a gente vai chegar. 46%, então, desses pesquisados aprovam a gestão de Lula. 46%. 51% desaprovam. Ou seja, entendo que desaprovar é não votar. Eu não vou desaprovar e votar no cidadão. 51% desaprovando, tchau Lula. Eu vou justificando aqui a prisão de Bolsonaro. Vou justificando aqui a condenação de Bolsonaro. Vou justificando aqui o motivo pelo qual Bolsonaro está inelegível. Por quê? 51% desaprovando, entendo eu que são 51% de brasileiros que não vão votar em Lula. Vão votar nessa porcaria? Vamos em frente. Dados importantes. Mulheres, pessoas acima de 60 anos, nordestinos, pessoas com ensino fundamental, católicos, atendidos pelos programas sociais e assalariados até 2 salários mínimos, são os grupos que aprovam o governo Lula.
acho que a gente pode conversar com cada um desses grupos. Por exemplo, as mulheres. A gente está tratando de um governo que flerta com o crime, que tem o objetivo de destruir a família, dito pelo próprio Lula, em evento do Foro de São Paulo, em meados de 2023. Lula admite que é contra a família, que combateu a família, os valores da pátria ao longo de toda a sua história. Aí eu me pergunto, como mulheres podem aprovar o governo Lula? Mulher que defende a família? Mulher que defende a base da sociedade? Mulher que defende o direito à vida? Lula é a favor do aborto. O que está faltando aqui é conscientização, o que está faltando aqui é informação. Porque se essas mulheres entenderem que Lula é a favor do aborto, que Lula é contra a família, eu duvido que não mudem de ideia. Muito provavelmente parte dessas mulheres tenham ouvido a tal da desumanização levada à exaustão pela imprensa safada do Brasil, que dizia que Bolsonaro é misógino, que é machista, que fala palavrão, que, enfim. E aí, eu não voto porque ele fala palavrão. Tá, e a senhora vai votar em quem destrói a família, é isso? É isso? Quem defende a família, os valores, os nossos princípios, a senhora execra porque falou um palavrão aqui, se posicionou de uma forma mais áspera ali. É isso mesmo? Então nós precisamos olhar para as mulheres e dizer: Lula é a favor do aborto. Lula é amigo de ditador. Lula e o seu governo, que recebe, vai ao Complexo do Alemão, vai à Maré, recebe dama do tráfico, flerta com o crime. Pessoas acima de 60 anos. Salvo engano, então, a maioria dessa parcela da população aposentada e roubada. É isso? Quando a gente fala com pessoas acima de 60 anos, são pessoas que viveram o regime militar e o que ele trouxe de bom do ponto de vista do progresso, da ordem e progresso, para respeitar a bandeira, ordem e progresso, e viveram tempos de uma segurança pública que nós não temos mais em nenhum canto do Brasil. Tempos atrás, conversando com um amigo policial militar, alta patente da polícia, estávamos num distrito aqui próximo de Bauru, um vilarejo, 900 pessoas morando ali. E eu falei, isso aqui deve ser a vida tranquila, né? Ele falou, engano seu. Engano seu. Quem comanda isso aqui é o tráfico. Mas como assim? 900 pessoas residem aqui, quem manda aqui é o tráfico. Ou seja, não há mais nenhum canto desse Brasil que não seja comandado pelo tráfico. E como essas pessoas acima de 60 anos ainda apoiam o governo Lula? Vamos lá. Essa é a minha leitura. Rede Globo de televisão, acesso restrito às tecnologias. Tem muita gente, tem a tia do Zap, tem o tio do churrasco, tem, mas tem muita gente longe da tecnologia. Por exemplo, a Auriverde hoje com 2.400.000 inscritos, 1 milhão de pessoas passam por aqui todos os dias. Todos os dias. 1 milhão de pessoas, amigo. Mas nós somos 203 milhões de brasileiros. Ou seja, é uma gota d'água. Nós precisamos fazer com que estes tenham acesso à informação, porque entenderão que estão vivendo um martírio, um calvário, uma prisão dentro de suas próprias casas. Não podem mais sair. Tem dificuldade para agendar uma consulta, um exame, uma cirurgia, no SUS, que não é para todos. O SUS é uma mentira. O SUS é bom enquanto tem vaga, amigo. Se você entra na famigerada CROSS, aqui no estado de São Paulo, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, CROSS, se você entrar na CROSS, reze para não morrer.
Se você for atendido, reze para não ser expulso, enxotado de uma unidade hospitalar, porque estão precisando da tua vaga. Como eu já vivi de amigo meu, que foi colocado para fora de uma unidade hospitalar, e eu o levei de volta e falei assim, não, pode ter, o cara vai morrer, meu. Lembra disso, Edson? Não, ele tem que ser internado. Não, ele tá bom, morreria em casa, minutos depois. Então essas pessoas carecem de acesso à tecnologia e à informação. Nordestinos, me perdoe avançar e ser detalhista aqui, mas a gente precisa entender. Nordestinos. Aprendi com Abimael Santos, deputado estadual, Pernambuco. Aprendi com Abimael o seguinte. No Nordeste não tem petismo, tem lulismo. Petismo tem em São Paulo, no Leblon, Porto Alegre, Curitibinha, sabe aquela história? Eu sou de esquerda. Esse cara é petista, esse imbecil que ainda não entendeu o que estão fazendo com o Brasil, ele é petista, ok? No Nordeste, lulista. O cara de Garanhuns, o cara do Nordeste, o pau de arara, o pouca oportunidade, o dedo que se perdeu, não sei se foi o caranguejo que comeu, foi o tono, que ele mente, né? Enfim, da vida dura, de quem comeu pão pela primeira vez, ou seja, aquela mentira, groselhada toda, contada pelo bandido. O lulismo está acabando no Nordeste. Por quê? Porque o nordestino sabe que hoje está com dificuldade para vender o bode, o queijinho que ele produz, está com dificuldade, acabou o dinheiro. Ou seja, o amor, a paixão está acabando. Entretanto, ainda é apontado como um centro apoiador disso tudo. O que está faltando ali? Informação. Embora a realidade se imponha. Pessoas com ensino fundamental, ou seja, estes que a educação traz até aqui, porque ensino fundamental 1 e 2 é até o 9º ano, certo? Certo. Mas o cara sai do 9º ano e não consegue escrever o nome. O cara sai do 9º ano, infelizmente no Brasil, hoje em qualquer canto do Brasil, raríssimas exceções quando o assunto é ensino público, ele sai do 9º ano, ele não consegue fazer o ó com copo. Ele pega uma notícia, ele tem preguiça de ler a manchete. O Lídia linha fina, então esquece. A notícia toda. E aí o que esses portais oportunistas fazem? O que eles fazem? Eles criam uma manchete que passa longe da realidade para induzir ao erro. Porque a conclusão virá de quem não consegue interpretar um texto, meu. O cara não consegue interpretar o enunciado de um problema de matemática. Você acha que ele vai interpretar uma notícia de política? Ele ouve que Bolsonaro é genocida e ponto. Que Lula é pai dos pobres e ponto. Porque é míope, intelectualmente falando, nesse ponto. Ele não tem... Como é que ele vai ler e interpretar, meu Deus? Sendo que, desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso, a educação vem sendo destruída no Brasil. PSDB em São Paulo, olha o que os caras fizeram com a educação. Essa maldita progressão continuada aí. Vai, aprova. Não, mas ele não sabe escrever o nome. Aprova. Aprova que aquela cadeira ali precisa ser de outro, porque não pode ter criança fora da escola. Pode ter criança burra, estúpida, que não sabe nada, não vai aprender nada, não vai conseguir escrever o nome, não vai saber, né, discernir o dia da noite. Pode ter tudo isso. Mas tem que ter uma vaga ali. Então libera, passa. E temos hoje uma geração de inúteis, capazes de serem influenciados por Peninha, por Mauro Iazzi, por Juju dos teclados. É isso. Então, o ensino fundamental. Aí eu me perguntei, quando eu vi a pesquisa, me assustei. Católicos? Aí me lembro da ANBB. A ANBB? É isso aí? Como é que chama lá a Associação dos Bispos? CNBB, obrigado. CNBB. Obrigado, Barros. CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. CNBB. Será que a gente não entendeu ainda que a gente está na mão de alguns da teologia da libertação, que chegaram para a igreja para destruir a família, para colocar o homem no centro de tudo? E, infelizmente, parte dessa CNBB é composta por essa corja. Tá comprando confusão. Tô nem aí.
parte da CNBB é composta por uma corja, que não defendem a família, que tiram Deus do centro das coisas e querem destruir com tudo. E aí o que acontece? Levam essas ovelhas, nesse pastoreio, levam essas ovelhas para as igrejas e pregam o quê? Um discurso comunista, um discurso abortista, um discurso que alinhado está com as causas da esquerda. Ou seja, nós temos hoje, em função desse ensino fundamental, dessa ignorância, fiéis que vão para a igreja e são seduzidos por um discurso de uma corja de padres, apoiados por parte dessa CNBB, que aplaudem o comunismo, que matou milhões ao longo da sua história. E me diga que eu estou errado. Diga que eu estou errado. Diga que eu estou errado. Tem ou não tem? Uma corja aí dentro da Igreja Católica pregando o comunismo, o abortismo. É claro que tem. E aí você pega o cara menos favorecido, ensino fundamental no Brasil, o aposentado que só assiste a Globo, e o padre falando, vamos ver Lula, Lula é o homem, o pai dos pobres, acabou. O católico vai apoiar. Atendidos pelos programas sociais e assalariados até 2 salários mínimos aprovam o governo Lula. É claro. Não é ensinar a pescar, é dar o peixinho. Só que eu vou te condicionar para você comer esse peixinho, você precisa votar em mim. Cidades do Nordeste, eu soube disso quando lá estive, onde você sabia que a consulta médica é marcada pelo vereador, sabia disso, Pingo? A consulta médica é marcada pelo vereador. A cirurgia é marcada pelo prefeito. Mas peraí, não tem Secretaria de Saúde no Estado? Não tem regulação? Não tem. Mas para esse filho da mãe se manter vereador, se manter prefeito, dinastias, tal, ele precisa dizer para o eleitor assim, graças a mim você teve a sua consulta, graças a mim você fez a cirurgia. Isso é um demônio. Porque ele está usando da política para dizer para o eleitorado assim, graças a mim e ao seu voto em mim, que você tem a chance de estar vivo. Por isso que beneficiados de programas e os assalariados até 2 salários mínimos apoiam esse governo. É óbvio, é uma condição de sobrevivência. Ou seja, a gente já entendeu quem apoia. Segundo a pesquisa, ainda o Brasil está indo na direção errada para 58% da população. Quando a gente diz, por exemplo, que diplomaticamente Lula desceu do lado errado do muro. Lula está apoiando o Hamas, grupo terrorista, Hezbollah, Irã, China, que vem para moer o Brasil. Ou você acha que está legal? Na China os caras trabalham 18 horas por dia, 7 dias por semana, ganham uma miséria e está tudo certo. Eles não conhecem outra realidade. E você? Essa história de 6 por 1, essa groselhada aí. Você acha que com os China dominando aqui vai ser como? Você vai trabalhar o quê? 6 por 1 é 7 por 7, amigo. É 7 por 7, vai todo dia 24 por 7. É isso aí que acontece. Ou seja, nós estamos caminhando para o lado errado. Para 58% da população que já entendeu. Sim, estamos ao lado do que não presta. Segundo a pesquisa, Lula perdeu a conexão com o povo para 61%. Ele já foi do povo? Quando tomou uma vaia lá em 2007, nunca mais apareceu. Nunca mais foi para a coletiva, só em ambiente controlado. Porque sabe que vai ser enquadrado e não tem resposta para dar. Para você ter uma ideia, nessa pesquisa, 67% dizem que Lula não cumpriu com as promessas de campanha. Que é uma delas? Não haverá sigilo. É ridícula essa promessa. Mas colocou sigilo de 100 anos em tudo. Em especial para defender a primeira-dama. Que não me enche de orgulho, é claro. 69% das pessoas, olha esse dado da pesquisa, tem medo de perder os benefícios sociais. Ou seja,
A eleição para prefeito naquela cidadezinha lá, onde o prefeito se perpetua, o vereador também, o deputado, o governador, é porque 69% das pessoas que vivem na miséria no Brasil, miséria que é oportuna para muitos destes, 69% tem medo de perder os benefícios. Ou seja, pô, eu quero aprender a pescar ou quero peixinho? Quero peixinho. Peixinho é Lula, peixinho é esquerdinha, manutenção da miséria. E aí essa turma continua firme e forte, em especial nas regiões mais pobres do Brasil. 45% das pessoas têm visto mais notícias negativas sobre o governo de Lula, sendo o caso do INSS o maior escândalo. Por isso que eles não queriam a CPMI do INSS. Por quê? Porque daí essa imprensa patrocinada safada tem que contar. Entendeu? Para 48% das pessoas, a economia piorou nos últimos 12 meses. Para 73%, estes acreditam que o tarifaço do governo Trump está errado. Só que não entenderam ainda que o recado não é comercial. Ele é político, por conta da anistia e da perseguição. Ou seja, nós temos hoje um governo que se sustenta em função da miséria do povo. Só por isso. Nada mais. Enquanto a gente tiver a manutenção da miséria, a falta de informação, a esquerda ainda vai encontrando um caminho para sobreviver no Brasil. Desculpa a extensão da análise, mas achei importante. Vamos lá.